Pelo mundo afora encontraremos edificações fantásticas, sonhadas e transformadas em realidades por engenheiros e arquitetos que tiveram a ousadia de provar que aquilo que ambos projetaram era totalmente possível de ser erguido. Mas nem sempre projetos arquitetônicos ambiciosos acabam dando certo, seja por problemas estruturais ou por falta de verba. Vamos agora conhecer alguns desses projetos que foram desenhados, representados em maquetes, mas que não ganharam forma no mundo real. O Grande Hotel de Antoni Gaudí. O Grande Hotel de Nova York foi um projeto do arquiteto espanhol Antoni Gaudí, desenvolvido lá pelo começo do século XX. No ano de 1908, dois empresários americanos foram a Barcelona à procura de Antoni Gaudí para fazer a proposta do projeto do Grande Hotel, que ficaria na região de Lowen, em Manhattan. Na época, Gaudí despertava a atenção internacional por suas visões de vanguarda, mostrando um design extremamente ousado e modernista. Gaudí aderiu à ideia e projetou um conjunto de 8 torres em formato de cone, cujas alturas variavam de torre para torre, com algumas maiores e outras menores, dando destaque à torre do meio, sendo a mais larga e mais alta, com a altura estimada de 360 metros, com um monumento no cume que representaria o Sol. Seria o edifício mais alto dos Estados Unidos naquela época. Poderia ser um dos principais cartões postais de Nova York, devido ao seu formato diferenciado, devido à sua altura e com a posição destacada no visual da cidade. No interior da torre superior, foi planejado 5 salas sobrepostas, cada uma com 14 metros de altura, que iria levar o nome de cada continente do planeta, e ainda teria uma sala dedicada aos Estados Unidos, com uma réplica da Estátua da Liberdade com 10 metros de altura. O interior do prédio iria incluir um teatro, uma sala para palestras, espaço para exposições, quartos de hóspedes e 6 restaurantes. Não se sabe ao certo o motivo pelo qual o projeto do Grande Hotel não teve andamento, mas existem especulações que problemas de saúde de Gaudí poderia ter levado ao cancelamento. Outra especulação é que o abandono do projeto pode ter sido por desentendimento político entre o arquiteto e seus investidores. Cenotáfio de Newton. Essa obra foi idealizada pelo arquiteto neoclássico francês Étienne Louis Boileau, no século XVIII, lá por volta do ano de 1784. A ideia era construir um memorial em homenagem ao famoso cientista inglês Isaac Newton. O Cenotáfio de Newton seria uma estrutura em formato esférico com 150 metros de diâmetro, fixado em 2 bases circulares cercadas por árvores, e também cercada de árvores nos arredores da parte baixa e com a representação da abóbada celeste em seu interior. Foi feito para representar os ideais de Newton sobre as leis do universo. Esta parte do interior do cenotáfio teria pouquíssimos objetos decorativos. Seria como se estivesse fora do planeta, gerando sensações grandiosas e perturbadoras no observador diante de um espaço que devia reproduzir a imensidão do universo. No período diurno, por intermédio de pequenas aberturas externas, a luz do Sol seria filtrada, iluminando as estrelas ornamentadas no teto, reproduzindo uma perfeita representação do universo ou do céu observado no período noturno. Durante a noite seria o inverso, representaria o planeta à luz do dia, com um enorme globo iluminado suspenso no centro da cavidade representando o Sol. As estrelas não aparecem e o universo fica visível com a forte iluminação do globo, reproduzindo o período noturno. O cenotáfio de Newton não foi construído devido à falta de materiais de construção adequados para aquela obra e pela falta de planejamento técnico para aquele tipo de construção que não era muito comum na época. Welthauptstadt, Germânia. Em 1936, em plena Segunda Guerra Mundial, Hitler, com sua ambição maior de ter o controle de todo mundo, dizia que o mundo precisava de uma capital ultramoderna. E Berlim, a capital alemã, na visão do ditador, era a cidade ideal para cumprir o papel de capital
que seria o Império Mundial Alemão. Mas Hitler dizia que aquela atual Berlim precisava ser modernizada, por ter uma arquitetura bastante antiga no modelo dos seus prédios, e que era provinciana demais para ser uma capital. Foi daí que veio a ideia de erguer uma nova cidade, com a demolição da parte antiga de Berlim, para torná-la a maior do mundo e mais importante. Nesse plano, o único monumento da cidade que não iria ser demolido é o Portal de Brandemburgo, por ser um símbolo muito importante que representa a unificação da Alemanha. Albert Speer foi designado para essa missão, para atuar como arquiteto e urbanista. Ele elaborou muitos planos para a construção da nova cidade. Essa nova cidade iria se chamar Welthauptstadt Germania, que traduzido significa Germânia, a capital do mundo. Estava previsto a construção de 2 novas sedes para o governo, uma um pouco menor e outra maior, que teria uma grande sala que poderia ser 2 vezes maior que a Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Hitler não estava satisfeito e ainda sugeriu a construção de uma 3ª sede bem maior que a segunda. E ainda tinha a proposta de construir uma avenida nos mesmos moldes da Avenida Champs-Élysées em Paris, e bem maior, com 5 km de extensão. A construção da cidade chegou a ocorrer, mas quase nada que estava no projeto chegou a ser concluído. Apenas poucos prédios teve suas obras em andamento. Os 2 primeiros palácios do governo chegaram a ser concluídos, mas o segundo foi demolido pelo exército soviético em 1945. As obras dessa cidade deveriam ser concluídas em 1943, mas devido ao estado constante de guerra, falta de recursos e a derrota da Alemanha em 1945, foram as causas que levaram esse projeto em sua totalidade a não ser concluído. A Cidade Ideal de Chu. A Cidade Ideal de Chu foi um antigo projeto do século XVIII idealizado pelo arquiteto francês Nicolas Ledoux, que visava a construção de uma cidade mais igualitária e autossuficiente em volta de uma salina. Na verdade, a intenção não era erguer uma nova cidade, mas sim era construir uma grande salina bem estruturada e bastante produtiva naquela região, onde se encontrava a Floresta de Chu. Por lá, naquela época, existia uma rica quantidade de sal no solo daquela região, que era extraído por poços, por meio de vaporização de água em fornos de lenha. E a importância do sal era tamanha, como uma mercadoria essencial para a conservação dos alimentos. Era um método mais viável no século XVIII para evitar que os alimentos se estragassem facilmente. Nicolas Ledoux sonhou alto e resolveu desenvolver algo muito além que uma simples salina. Uma cidade que abrigasse os trabalhadores responsáveis pela extração do sal, juntamente com suas famílias, evitando longas viagens que muitas dessas pessoas faziam para chegar aos pontos de trabalho. E o foco principal dessa cidade, é claro, é o polo industrial voltado ao sal, com a extração e aperfeiçoamento do produto realizado nas fábricas que estariam instaladas na cidade. Mas a cidade tinha que ser nos padrões convencionais, visando o bom acolhimento dos funcionários da salina para aquela futura população, como saúde, educação, lazer e com pleno contato com a natureza, com a floresta de Chu ao redor. Este é um dos motivos que esse projeto ficou conhecido como a Cidade Ideal, que para muitos na época era visto como algo bastante utópico. E parte central da cidade, que representaria mais da metade do seu espaço urbano, teria um formato circular com 10 edifícios funcionais distribuídos por todo o perímetro circular, com as fábricas da salina fixadas no meio da cidade. E uma outra pequena parte estaria em volta desse perímetro e também com a inclusão de algumas fábricas. O projeto foi elaborado em 1775, mas vários problemas impediram que este fosse concretizado, principalmente a Revolução da Queda da Bastilha, ocorrida em 1789, praticamente inviabilizou a continuação do projeto. E em 1790, as salinas reais que já existiam na região de Chu foram desativadas. Plano Voisin. No ano de 1925, o arquiteto suíço Le Corbusier
teve a ideia de reconstruir o centro de Paris e mostrou seu plano elaborado às autoridades francesas daquela época, contando com a ajuda de seu amigo especialista em construção de aviões e automóveis, Gabriel Voisin, que é o grande patrocinador do projeto de Le Corbusier, que além de patrocinar, deu seu nome a esse projeto que ficou conhecido como Plano Voisin. A ideia era criar uma nova Paris, cujo um dos principais objetivos era torná-la uma cidade mais espaçosa e bem mais acessível à população, livre de poluição e com a diminuição de doenças. Naquela época, Paris passava por um período de extrema pobreza nas regiões periféricas, somada ao volume enorme de pessoas que habitavam aquelas regiões da cidade, com um saneamento básico deficiente e com um surto de tuberculose e outras doenças contagiosas. E o projeto visava justamente remover essas pessoas desses locais e levá-las para a parte central da cidade. O plano Voisin planejava transferir 3 milhões de pessoas para o local destinado ao norte do rio Sena, onde seria construído grandes arranha-céus residenciais com prédios de porte médio ao lado, e uma localidade com avenidas largas e grandes canteiros de área verde. O plano Voisin pode ter sido uma grande iniciativa de Corbusier, mas o acordo acabou não sendo estabelecido entre ele e as autoridades políticas da cidade, e o plano Voisin não saiu do papel. O Panóptico. Esse foi um projeto ousado elaborado pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham no ano de 1785. A construção de um presídio totalmente diferente de qualquer outro, que seria modelo em toda a Inglaterra. A principal finalidade desse presídio, conhecido como panóptico, seria permitir que vigilantes em um determinado ângulo pudessem observar todos os prisioneiros, isso sem que os presos pudessem saber que estão sendo vigiados, ou seja, era uma prisão à prova de fugas. A intenção de Jeremy Bentham era que o sistema penitenciário pudesse economizar dinheiro, reduzindo um grande número de vigilantes assalariados e provar que com apenas uma pessoa exercendo essa tarefa seria possível garantir a segurança e evitar eventuais fugas. O panóptico era para ser um edifício arredondado com uma pequena cúpula bem no centro do telhado. Toda a ala com as celas dos prisioneiros estaria em um espaço totalmente circular, com a torre de vigilância no centro do pátio, também em forma circular, possibilitando que o observador em cima da torre tivesse uma visão panorâmica de toda a ala. A parte alta da torre é dividida em celas e cada uma delas teria uma janela, para permitir a entrada de luz externa. E ainda teria uma porta com grades voltadas para o pátio e também voltada para a torre de vigilância. O panóptico na época foi considerado um projeto bastante complexo para ser colocado em andamento. Exigiria muito material e uma enorme área, e os recursos financeiros também eram muito escassos. Com isso, o projeto de Jeremy Bentham acabou não dando certo. Porém, sua ideia serviu como inspiração, e anos mais tarde, presídios similares foram construídos em Portugal, na França, na Holanda, nos Estados Unidos e em Cuba. Plano diretor de Christopher Wren. No dia 2 de setembro de 1666, na região de Purdy Lane, na cidade de Londres, ocorreu um incêndio de grandes proporções que praticamente devastou aquela região da cidade, que era uma parte bem extensa da cidade com construções medievais extinto 4 dias depois, trazendo um enorme prejuízo e fazendo possíveis vítimas que não conseguiram fugir. Foram destruídas mais de 13.000 casas e 84 igrejas, incluindo a Catedral de St. Paul, e também foi destruída uma ponte importante que existia em Londres naquela época. Diante daquela situação, o arquiteto Christopher Wren apresentou ao rei Carlos II seu projeto de reconstrução de Londres. A ideia de Christopher Wren era que uma nova cidade deveria ressurgir das cinzas, seguindo um modelo urbanístico que preza pela total segurança, e que tragédias como esse incêndio seja praticamente impossível de ocorrer novamente. As ruas estreitas que ajudaram a propagar o fogo vão ser substituídas por avenidas largas e por edifícios altos no estilo clássico. Todo esse projeto foi inspirado na cidade de Paris, cujas suas ruas, avenidas e edifícios possuem essas características. Por falta de verba, o plano da reconstrução de Londres de Christopher Wren
não acabou indo para a frente. Let's Maison Tour. O ano era 1922. Nesse período do século XX, coisas bastante modernas como automóveis, aviões e telefones já eram uma realidade em todo o mundo. A arquitetura não podia ser diferente. Cidades como Nova York se destacavam com seus imensos arranha-céus, um tipo de estrutura arquitetônica pouco conhecida principalmente na Europa. Para o arquiteto francês Auguste Perret, o velho continente também deveria modernizar sua arquitetura, e que as cidades europeias também poderiam ter arranha-céus nos mesmos moldes daqueles que estão em Manhattan. Foi então que ele elaborou o projeto ambicioso para a cidade de Paris, ao qual foi chamado Les Maisons Tour, que traduzido para o português significa As Casas do Turismo. Perret apresentou o desenho de seu projeto, que ele chamou de Avenida dos Edifícios de Torre, mostrando uma larga avenida em volta de torres gigantes, que mediriam entre 150 a 200 metros. Perret queria construir cerca de 300 torres residenciais, em um raio de 250 metros, e não apenas uma avenida, mas várias com essas torres gigantes. O projeto pode ter sido grandioso, mas o projeto de Perret não foi aderido pelas autoridades políticas da época. Palácio dos Sovietes. A Revolução Russa de 1917 é considerada uma das maiores revoluções que mudou radicalmente todo o sistema político de um país. E a partir de 1922 foi criada a União Soviética com a adesão de outros países ao regime comunista russo. O comunismo soviético também quis inovar e construir monumentos e grandes edificações que simbolizavam aquele regime já estava sendo cogitado. Em 1931, o líder soviético da época, Joseph Stalin, e outras autoridades anunciaram um grande projeto para a construção de uma nova sede governamental, o Palácio dos Sovietes em Moscou, capital da Rússia. Esse palácio ficará bem próximo ao Kremlin, bem no local onde ficava a Catedral do Cristo Salvador, que tinha sido demolida. Boris Yofan era o arquiteto incumbido de fazer o projeto, sendo revisado por Vladimir Chukov e Vladimir Gelfreik. Eles decidiram que o Palácio dos Sovietes tinha que ser um arranha-céu com 495 metros de altura. Caso fosse construído naquela época, seria o prédio mais alto do mundo. Seu formato era para ser uma torre bem avolumada da parte de baixo ao meio, e ficando com menos volume das edificações do meio para cima. Abaixo do palácio ficaria uma grande com 3 níveis, e acima da escadaria fica a entrada do palácio com um formato encurvado, com 13 colunas, com pequenas estátuas por cima, com o brasão do comunismo do lado direito e esquerdo da estrutura. Nos lados direito e esquerdo da escadaria teria 2 edificações com um corredor de acesso ao palácio. Um pouco mais acima, quase no meio, ficaria uma grande varanda com vista para fora, e no seu meio uma pequena torre com um brasão que simbolizava o comunismo. E bem no topo do edifício seria colocada uma estátua de Vladimir Lenin, líder da Revolução Russa de 1917 e o primeiro presidente do país no regime comunista. A princípio a estátua era para ser um homem com o braço direito para cima segurando uma tocha, simbolizando o proletariado libertado. Porém, Stalin preferiu que a estátua que homenageia Lenin é a que deveria estar no topo, por ter sido o comandante maior da Revolução. Esta estátua teria 30 metros, podendo ser vista em longas distâncias da cidade de Moscou. As obras do Palácio dos Sovietes de fato chegaram a ocorrer a partir do ano de 1939. Em 1940, a estrutura de sua fundação já estava com as obras bem adiantada, e tudo indicava que essa obra seria concluída anos à frente. Só que em 1941, com os conflitos da Segunda Guerra Mundial ganhando grandes proporções e a participação da União Soviética nessa guerra não teve como ser evitada. As obras do palácio teve que ser interrompida, uma vez que os investimentos destinados a essa obra precisou ser desviada para garantir o financiamento da guerra e evitar que a União Soviética sofresse ataques ao seu território. Mesmo com o fim da guerra em 1945, já não era mais possível voltar com as obras.
Toda aquela estrutura de fundação ficou abandonada até em 1958, quando houve a remoção daquela obra inacabada, que daria lugar a uma enorme piscina, que foi construída em 1960, sendo conhecida como a Piscina de Moscou, que era a maior piscina ao ar livre do país. Em 1994, essa piscina foi desativada, e a Catedral de Cristo Salvador, que ficava naquele mesmo local e que tinha sido demolida em 1931, acabou sendo reconstruída ali mesmo. Pontes de arranha-céu de Nova York. Era 1925. Nova York ultrapassava Londres como a mais populosa e maior cidade do mundo. E com isso veio diversos problemas típicos de uma grande metrópole, principalmente o grande número de automóveis trafegando, que causava extensos e intermináveis congestionamentos. Para o arquiteto Raymond Reed, os congestionamentos eram um problema bastante sério, e por esse motivo ele bolou uma solução para tentar resolver essa difícil situação que Nova York enfrentava. Ele imagina que parte da cidade poderia ficar em cima de pontes, com enormes prédios residenciais, incluindo comércios e teatros, com ruas e pistas para automóveis. Nova York é uma cidade onde mais de sua metade está concentrada na ilha de Manhattan, ficando à beira do delta do rio Hudson. A ideia era construir 24 pontes interligando Manhattan ao continente. As pontes obviamente seriam bastante largas, apesar de não haver informações relacionadas à largura dessas pontes. Por cima delas teria prédios com 50 ou 60 metros de altura, um conjunto ao lado direito e outro ao lado esquerdo, divididos por uma larga avenida onde os carros iriam trafegar. O projeto era basicamente esse, uma cidade por cima de pontes, que de alguma forma reduziria o número de carros que circulavam em Manhattan, tendo aquelas pontes como um atalho. Apesar das pontes de arranha-céu ter sido um projeto bem ambicioso e bem visto, não foi possível tirá-lo do papel, por motivos estruturais e financeiros. O Illinois de Chicago. Você sabia que o maior prédio do mundo poderia ser o Illinois na cidade de Chicago? Pelo menos até hoje, o maior prédio do mundo fica em Dubai, nos Emirados Árabes. É o Burj Khalifa com 828 metros. Já o Illinois teria 2 vezes essa altura, com 1.600 metros. O arquiteto Frank Lloyd foi o idealizador desse projeto, isso no ano de 1957, através do seu livro cujo nome é o mesmo nome do prédio. Ele teria a forma de uma torre, com as partes baixas mais volumosas e as partes altas com menos volume, com um topo bem mais fino e com uma antena. Esse arranha-céu gigante teria a capacidade de receber 100 mil moradores, com 528 andares e com a área de 1.715.000 metros quadrados. E ainda haveria estacionamentos para 15 mil carros e 100 helicópteros. Frank Lloyd acreditava que seria possível construir esse edifício. Para alguns especialistas em arquitetura, o Illinois é um projeto de grande porte, que exigia muita técnica e muita verba. E foi a falta de um bom planejamento e orçamento que acabou fazendo que o Illinois não chegasse a se tornar real como foi planejado. Pirâmide de Trafalgar Square de Londres. Em 1815 foi lançado o plano para construir uma pirâmide gigante na praça de Trafalgar Square, no centro de Londres. A ideia de construir uma pirâmide veio do oficial do exército britânico Frederick William Trent. A construção desse monumento simbolizava a vitória do exército inglês sobre as tropas de Napoleão. Esse confronto ficou conhecido como a Batalha do Nilo, que ocorreu no Mar Mediterrâneo, nas proximidades do delta do rio Nilo, no litoral do Egito. Seria uma pirâmide de 300 metros e com 22 degraus. Sua base é um muro estilo clássico com 5 portais de entrada e uma pequena estrutura no seu topo. Por falta de apoio das autoridades políticas, esse projeto não foi para frente. Anos mais tarde, no local onde estaria essa pirâmide, foi colocada a coluna de Nelson, em homenagem ao almirante Horatio Nelson, que comandou batalhas importantes vencidas pelos ingleses nas guerras napoleônicas. Aeroporto de King's Cross.
Pense em um aeroporto totalmente diferente dos padrões que conhecemos. Foi exatamente isso que o arquiteto Charles Glovin imaginou. Em 1931, ele apresentou o projeto do novo aeroporto central de Londres, que ficaria sobre os ramais da ferrovia de St. Pancras. O aeroporto de King's Cross teria um formato circular, que lembra ginásios esportivos ou estádios de futebol. A pista de pouso ficaria na parte de cima, e seu formato é semelhante a um aro de bicicleta, com uma pista larga bem no centro com 800 metros, que seria a pista de pouso, com 6 pistas menores que dão acesso à pista de pouso, 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. Essas pistas também serviriam para o avião manobrar, dando meia volta para poder decolar. O valor da construção estaria em torno de 5 bilhões de libras. E esse não foi o motivo que fez essa obra não ir para frente, mas foi pelos riscos eminentes. Para alguns arquitetos e engenheiros, esse modelo de aeroporto apresentado por Charles Glovin não oferecia segurança. O primeiro questionamento é que só pelo fato de estar instalado bem perto do centro da cidade, ofereceria riscos aos moradores. E outro ponto é que a pista de pouso não traria segurança necessária, por não ter as medidas necessárias para uma pista de pouso, e por não ter uma área de escape, uma vez que a pista está suspensa em um ponto alto, com um vácuo aberto nos limites das bordas da pista. O Domo de Manhattan. Você sabia que o centro de Manhattan poderia ter sido coberto por um domo? Pelo menos essa foi a proposta do engenheiro Buckminster Fuller. Durante a década de 60, Nova York já enfrentava os problemas da poluição dos automóveis. E para Fuller, a melhor solução seria colocar uma grande cobertura em um ponto bastante movimentado da cidade. Uma cúpula geodésica gigante com 3 km de extensão, capaz de filtrar toda a poluição lançada no ar. E também iria servir para fazer a regulação do clima. Durante o inverno toda aquela parte estaria bem aquecida e as ruas não iriam acumular neve. Já no verão seria o inverso. O forte calor não seria um grande problema, uma vez que aquele local seria bem refrigerado. O projeto do Domo de Fuller não foi levado a sério. As autoridades políticas não acreditavam que esse domo poderia resolver os problemas climáticos e da poluição. E o custo dessa obra era bastante elevado. Coney Island Globe Tower. Nova York já possui grandes pontos turísticos como a Estátua da Liberdade, o Empire State, Memorial do 11 de Setembro e o Central Park. Mas você sabia que a maior cidade dos Estados Unidos poderia ter tido um outro grande cartão postal? Em 1906, o arquiteto Samuel Freed apresentou o projeto de construção do Coney Island Globe Tower, que iria ficar na região do Brooklyn. Era uma estrutura metálica com um globo gigante acoplado em uma estrutura com 5 pilares com uma torre por dentro, com 213 metros de altura e 11 andares. No alto da torre teria um farol de luz de longo alcance e um observatório astronômico. Na parte central do globo e na estrutura mais baixa teria um teatro, um salão de dança, pista de boliche, pista de patinação, cassinos e um hotel. Pelo menos esse seria o projeto original, mas chegou até a ser cogitado a introdução de uma réplica da Torre Eiffel ao lado da estrutura principal, como foi retratado na época em uma matéria do jornal New York Times. O custo para a obra do Coney Island Globe Tower era $1.500.000. Esse projeto de fato quase se tornou uma realidade. As obras começaram em 1907 com a fundação e a introdução das primeiras barras de aço. Mas acabou ficando só nisso mesmo, e não teve continuação. E o motivo foi dificuldades e falta de planejamento. E por conta disso, um juiz da Suprema Corte do Brooklyn emitiu uma liminar para que as obras fossem interrompidas, sendo classificada como algo impossível de se erguer e taxada como a maior fraude arquitetônica dos Estados Unidos. Aeroporto do Sena. Você por acaso conhece algum aeroporto que fica por cima de um rio? Bem, se não existe nenhum aeroporto por cima de um rio, saiba que o rio Sena em Paris
poderia ter sido uma pista de pouso para aeronaves de pequeno porte. No ano de 1932, o arquiteto modernista André Lucar apresentou essa proposta. Essa pista seria uma espécie de ilha artificial, estando localizada a poucos metros da Torre Eiffel. Essa ideia não foi considerada viável por não oferecer segurança. Torre de Tatlin na Rússia. Em 1919, autoridades russas tiveram a ideia de construir na cidade de São Petersburgo uma sede internacional comunista, também conhecida como Terceira Internacional, tendo o arquiteto Vladimir Tatlin como responsável pela elaboração do projeto, e ficou conhecido como Torre de Tatlin. Essa torre teria 400 metros de altura, e a sede seria um pequeno edifício que ficaria por dentro dessa estrutura metálica, com grades na vertical, enrolada por um metal mais grosso, por cima mais fino e com mais volume por baixo. A Torre de Tatlin não seria apenas a sede internacional do comunismo, ela também simbolizava todas as conquistas e vitórias do regime comunista. Esse projeto já teve muitas representações em maquetes, mas o projeto verdadeiro não chegou a ser construído por falta de verba. Forra Museum. A Segunda Guerra Mundial foi um dos acontecimentos mais marcantes do século XX, e Adolf Hitler foi o principal protagonista dessa trágica história da humanidade. Mas você sabia que Hitler lançou a ideia para que fosse construído um museu dedicado às suas artes favoritas e com representações dos ideais nazistas? Esse museu foi chamado de Führermuseum. Ficaria na cidade de Linz, na Áustria, perto de Braunau, cidade natal de Hitler. Mas a própria guerra e suas tensões fez que esse projeto não fosse colocado adiante. E 5 anos mais tarde, com o fim da Segunda Guerra e a derrota de Hitler, o projeto de Führermuseum também foi derrotado. Hyperbuilding de Bangkok. A cidade de Bangkok, capital da Tailândia, como qualquer outra grande metrópole, tem seus pontos atrativos e monumentos históricos. No entanto, essa cidade poderia ter tido um cartão postal que seria sua marca, e bastante conhecida em todo o mundo. No ano de 1996, o arquiteto Remco Haas apresentou seu grande projeto para a cidade, conhecido como Hyperbuilding. Podemos dizer que é um conjunto de edifícios interligados, que ficaria nas margens do rio Chao Phraya, ou melhor dizendo, uma parte da cidade com um sistema próprio de transporte, estando diretamente acoplado aos prédios, que são elevadores para bondes de alta e baixa velocidade, ligando o prédio ao solo. E por estar nas margens de um rio, teria um sistema de transporte aquático com o uso de gondolas. E também estaria incluído um calçadão de 12 km para caminhada, e uma área verde com bastante árvores. Os edifícios teriam altura que poderiam chegar a 900 metros ou mais. Isso significa que esses prédios seriam os maiores do mundo. Os 2 edifícios mais altos ficam bem à frente e destacados dos demais, sendo 2 torres meio retangular, mais avolumadas na parte alta e com um pequeno desnível na parte baixa. Já as torres na parte de trás têm o formato de um triângulo comprido. Foram projetados para abrigar cerca de 150 mil pessoas, incluindo espaços residenciais, com escolas, comércios e outros locais de serviço. Foi um projeto bem ambicioso e fora dos padrões. Por problemas estruturais e por falta de verba, o projeto de Haas não seguiu adiante. Mega Pirâmide de Shimizu no Japão. Projetos arquitetônicos e urbanísticos inovadores visando melhorias em vários aspectos tem de monte. E pensando nisso, a Shimizu Corporation, que é uma empresa japonesa no ramo de arquitetura e engenharia civil, apresentou o audacioso projeto da Mega Pirâmide. Mas não era uma pirâmide qualquer, era uma cidade dentro de uma pirâmide. Essa ideia foi apresentada no ano de 2004. A Baía de Tóquio foi o local escolhido, e a Mega Pirâmide ficaria em uma ilha artificial. A cidade de Tóquio, pelo menos até hoje, é considerada a maior cidade do mundo,
com 13 milhões de habitantes, e sua região metropolitana tem mais de 37 milhões. E por conta disso, a cidade já não possui tanto espaço para abrigar novos habitantes. E uma solução mais viável seria expandir o território de Tóquio, fazendo aterramentos no mar ou construir ilhas artificiais. O projeto da Mega Pirâmide surgiu justamente com essa finalidade. Seria construída uma área urbana com 8 km², coberta por uma estrutura piramidal com mais de 2.000 metros de altura, 2 vezes maior que a Grande Pirâmide de Gizé no Egito, com 139 metros. A infraestrutura teria em torno de 25 km² e a área bruta do edifício ficaria com 88 km² dividido em 8 níveis, com a capacidade de abrigar mais de 750 mil pessoas. A ideia de uma cobertura piramidal serviria como proteção contra terremotos e tsunamis, que é bastante comum no Japão. Sua estrutura externa iria servir como uma espécie de rede aberta de megatreliças e sustentado por escoras feitas de nanotubos de carbono. Sua fundação seria formada por 36 cais feitos de concreto especial. A Mega Pirâmide, na verdade, era para ser uma nova cidade com escolas, hospitais, comércios, indústrias, teatros e áreas de lazer. As residências dos moradores seriam casas de condomínios e a maior parte seria em prédios de 30 andares. A maior parte da produção de energia dessa cidade seria feita por sistemas fotovoltaicos. Além de automóveis, o sistema de transporte da cidade da Mega Pirâmide contaria com elevadores inclinados e por trens magnéticos. Apesar desse projeto não ter saído do papel por falta de um melhor planejamento e orçamentário, a proposta da construção da Mega Pirâmide ainda está em aberto. Cidade ambulante em Londres. Imagina uma cidade com edifícios que mais se parecem com algum tipo de inseto, tipo um besouro, por exemplo. Foi exatamente isso que o arquiteto Ron Warren planejou para a cidade de Londres em meados da década de 60. Seu projeto era desenvolver estruturas bem diferentes e bem futurísticas se comparadas com as que conhecemos, que lembram robôs gigantes de filmes de ficção. Mas na verdade era para ser algo semelhante a robôs. Mega estruturas imensas em formato de cápsulas, com imensas pilastras simulando pernas, como se fosse um inseto gigante. E estas estruturas teriam a capacidade de se locomover de um local para o outro, podendo até mesmo se deslocar para fora de Londres e se instalar em outra cidade. Portanto, seriam edifícios motorizados. Um projeto bastante moderno nos anos 60. E até os dias de hoje ainda não desenvolveram algo parecido com esse projeto. O projeto era bastante ousado para a época, e esse pode ter sido o motivo que fez esse projeto não seguir adiante. A quarta graça de Will Alsop. Liverpool, na Inglaterra, é conhecida como a cidade dos Beatles. Ela é vista como a capital europeia da cultura. Para a opinião de alguns moradores da cidade, Liverpool precisa de um ponto de referência, um monumento tombado como patrimônio cultural da humanidade e sendo o principal cartão postal da cidade. Pensando nisso, no ano de 2002, o arquiteto Will Alsop teve a ideia de apresentar seu projeto em um museu cultural, com escritórios, 107 quartos de hotel, galerias, bares e restaurantes. Seu formato é arredondado com alguns pontos elevados e outros mais inclinados, com longas pilastras de sustentação na parte externa e mais no meio na parte interna. Esse museu ficaria na orla da cidade, ao lado de 3 prédios históricos chamados de As Três Graças. E fazendo a alusão a esses 3 prédios, Will Alsop resolveu dar o nome ao seu projeto de A Quarta Graça. Devido a problemas financeiros, o projeto da Quarta Graça acabou sendo abandonado. Russia Tower. Em 1994, autoridades russas discutiam a ideia de erguer um edifício ultramoderno para a cidade de Moscou, que possa ser o mais alto da cidade e com amplo destaque. Em 2006, essa ideia finalmente ganhou adesão, e o britânico Norman Foster foi o arquiteto escolhido
para elaborar o projeto. E Russia Tower foi o nome escolhido para esse edifício, com a coordenação da SOM, uma empresa voltada para engenharia e planejamento urbano com sede em Chicago. A Russia Tower era descrita como uma cidade dentro de 2 edifícios, que teria comércios, empresas, moradias, hotéis e áreas de lazer. Seu formato é basicamente de um triângulo fino, com 2 torres retangulares com um topo afinado com uma pequena inclinação mais ao alto. A área total de sua cobertura é de 520 mil metros quadrados, com 612 metros de altura, 118 andares, 101 elevadores, 3.680 vagas de estacionamento subterrâneo e com a capacidade máxima para receber 30 mil pessoas. O custo total da obra ficou avaliado em 200 bilhões de dólares. As obras do Russia Tower chegaram a ter início em 2007, mas com a grande crise financeira mundial de 2008, esse empreendimento acabou sendo afetado e as obras teve que ser interrompidas, e o projeto foi completamente abandonado. Aerópolis 2001. Anteriormente foi falado aqui que o maior arranha-céu do mundo seria o Illinois de Chicago, com 1.600 metros, proposto em 1957. Só que anos mais tarde, em 1989 no Japão, surgiu o projeto do Aerópolis 2001. Esse sim seria o maior arranha-céu do mundo, com 2.001 metros de altura, 401 metros a mais que o Illinois. A ideia de construir esse prédio gigante partiu da construtora Obayashi Corporation. O Aerópolis 2001 seria construído sobre a Baía de Tóquio, com 11 km² de espaço e 500 andares. Seu formato é uma torre maior, bem destacada, com estruturas menores e semelhantes acopladas a ela, e com seus cumes com formato triangular. A finalidade desse edifício era conter uma mescla de coisas prioritárias na sociedade, que são escolas, comércios, escritórios, hospitais, restaurantes e cinemas. O Aerópolis 2001 teria a capacidade de receber 140 mil pessoas, com a capacidade energética totalmente sustentável, e contaria com elevadores com a capacidade de transportar 300 pessoas, se deslocando em 15 minutos do térreo até a cobertura. As obras estavam previstas para ter início lá por volta de 1992, e com a inauguração prevista para o ano de 2000. Mas devido a problemas financeiros e falta de tecnologia adequada para a realização de uma obra de grande envergadura, esse projeto não seguiu adiante. Atlantropa. A busca por recursos energéticos viáveis e altamente sustentáveis no continente europeu sempre teve barreiras, principalmente a produção de energia hidráulica, que de algum modo pode trazer prejuízos ambientais e escassez de água para outros fins, uma vez que as bacias hidrográficas na Europa são limitadas. Esse é um problema que já vem de muitas décadas. Há quase 100 anos, no ano de 1928, o arquiteto alemão Hermann Surgel apresentou uma solução para esse problema. Seu projeto se chamava Atlantropa. Podemos dizer que seria a união entre Europa, África e Ásia, formando um novo continente com o nome de Atlantropa. Mas o que seria isso? Surgel afirmava que barragens gigantes deveriam ser construídas, e os locais onde elas seriam construídas é em partes do litoral dos países banhados pelo Mar Mediterrâneo, Mar Adriático e Mar Egeu. Uma parte das águas desse litoral seriam drenadas para que uma determinada extensão coberta pela água secasse por completo. Dessa forma, o continente ganharia mais solo, criando uma pequena extensão territorial. Esse processo seria realizado em toda a costa da Europa, África e parte da Ásia na costa da Turquia. A ideia não era apenas expandir o território para habitação. As barragens gigantes seriam construídas nesses novos solos. O projeto visava a construção de 3 barragens. Uma seria construída no Estreito de Gibraltar, que liga o sul da Espanha com o Marrocos no norte da África, cortando boa parte da ligação do Mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico,
Isso faria que o continente europeu e o continente africano ficassem interligados sola firme. Outra barragem seria construída entre a ilha da Sicília na Itália e a Tunísia no norte africano, que é mais um ponto de ligação terrestre entre a Europa e a África. E a última dessas barragens seria construída no Estreito de Dardanelos, que faz ligação entre a Turquia asiática com a Turquia europeia. Nesse processo de aterramento no mar, o Mar Adriático teria mais da metade do seu território marítimo secado. A ligação terrestre com a África serviria como ponto de passagem de água, puxada de lagos e rios do continente africano, para abastecer as barragens. E nesse ponto surge uma polêmica. A energia elétrica produzida nessas barragens seria distribuída apenas no território europeu. Nesse sentido, um acordo deveria ser estabelecido com os países africanos que cederiam a água, e algo em troca deveria ser oferecido. Caso contrário, isso seria pura exploração. Isso foi uma das razões que levaram esse projeto a ser rejeitado. E outro fator é que a drenagem da água do mar Mediterrâneo com a drenagem do bloqueio do Estreito de Gibraltar, fazendo a ligação com o Atlântico, seria muito prejudicial ao mar, tirando todas as características originais, e com o risco até mesmo de secar, se as águas do mar Mediterrâneo ficarem em níveis muito baixos. Estamos ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. E se você ainda não segue o canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Até mais!